Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal Veni Casagrande. Como vocês podem perceber, mais um vídeo daqueles a caminho do SBT. Hoje, como acontece de segunda a sexta-feira, estarei lá para falar muito do Flamengo, obviamente, e também do futebol carioca. Mas eu não poderia deixar de vir aqui no canal Veni Casagrande. Ontem, infelizmente, após o jogo, tive problema no YouTube. Essa semana o YouTube está me dando muita dor de cabeça, inclusive não só para mim, né, para todos que produzem conteúdo na plataforma, e acabei não conseguindo fazer live nem subir vídeo na plataforma. Então agora eu estou conseguindo vir aqui para poder comentar essa partida, esse vexame novamente do Flamengo diante do Central Córdoba, e tem informação também sobre jogadores do Flamengo foram atacados por bandidos aqui no Rio de Janeiro. Inclusive teve um dos jogadores, teve o carro alvejado, levando tiro. A gente vai falar sobre isso também logo após o desembarque desses atletas aqui no Rio de Janeiro. E tem também Flamengo podendo perder o Wesley antes mesmo do Super Mundial. A gente vai falar que clube que está tentando contratar o Wesley antes do Super Mundial. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem aquele like no vídeo, darem a notificação para toda vez que ativarem o sino, que toda vez que a gente publicar um vídeo aqui na plataforma, você será notificado aí pela plataforma para poder ficar sabendo de tudo o que está acontecendo no Flamengo. Vamos lá, pessoal, de verdade, assim, eu preciso ser coerente com o meu discurso aqui no canal e também em todas as outras redes sociais. Para mim, qualquer resultado que não fosse uma vitória do Flamengo, independentemente se fosse uma vitória magra ou goleada, para mim seria vexame. E novamente o Flamengo protagonizou um vexame. Dessa vez não foi no Maracanã, dessa vez foi na Argentina. Inclusive cerca de 200 torcedores do Flamengo compareceram ao estádio lá na Argentina. Vários saíram daqui do Rio de Janeiro de ônibus para poder acompanhar o Flamengo, para poder apoiar o Flamengo. Mas os jogadores dentro de campo não corresponderam às expectativas. Eu acho que ontem foi, assim, de verdade, a pior partida do Flamengo. Eu acho que foi até pior do que aqui no Maracanã, cara, porque ontem a gente pôde ver um Flamengo totalmente diferente do Flamengo que a gente vem vendo aí nos últimos meses com o técnico Felipe Luiz. Para vocês terem noção, o Flamengo finalizou 5 vezes ao gol do Central Córdoba. 5 vezes. O elenco que o Flamengo tem não pode se dar ao luxo de finalizar tão pouco a meta da equipe adversária. Outro ponto que me chamou a atenção de maneira extremamente negativa: o Flamengo acertou apenas 78% dos passes. Foram 499 e o Flamengo só acertou 78%. Ontem a gente pôde ver os jogadores errando muito passe. Sobretudo o Gerson. Cara, a partida que o Gerson fez ontem diante do Central Córdoba, que partida horrível. Foi o pior jogo do Gerson no último ano, nos últimos meses. Inclusive o Gerson, ele precisa ser cobrado sim. Olha só, pessoal, comigo não vai ter essa de jogador não pode ser cobrado, jogador tem vaga cativa. Eu acho o Gerson craque, titular no Flamengo, titular na seleção brasileira. Mas isso não faz com que ele tenha direito de errar tanto como ele errou diante do Central Córdoba. Ele errou tudo que tentou, 10 passes errados. Gente, o Gerson errar 10 passes de um jogo me chama muita atenção. Confesso que eu não fiz esse levantamento, mas se bobear foi o jogo que ele mais errou passe desde quando ele voltou ao Flamengo, nessa segunda passagem dele pelo Flamengo. E outra, todo mundo pedia Danilo titular, Danilo titular, Danilo titular. Danilo foi titular. Partida horrível do Danilo, horrível. Não concordei com a escolha do Felipe Luiz em deixar o Léo Pereira e poupar o Léo Ortiz. Se fosse para colocar o Danilo, que colocasse então na vaga do Léo Pereira. Porque você tirar o Léo Ortiz, o seu camisa 10 da zaga, a gente pode ver que na ausência do Léo Ortiz, a saída de bola do Flamengo cai de uma maneira drástica. O Wesley, que a gente vai falar já já sobre o clube europeu que está tentando tirá-lo antes do Super Mundial, partida horrível do Wesley. O Ayrton Lucas voltou a ser aquele Ayrton Lucas que a gente estava vendo aí ultimamente. Horrível, errando tudo, saída de bola, nervoso. Por falar em nervosismo, o Flamengo demonstrou um nervosismo acima da média, uma ansiedade acima da média. Então, uma falta de atenção em cima da média. O Arrascaeta fez um golaço, mas logo em seguida perdeu um gol que não pode perder.
E olha que eu sou um cara que eu defendo muito o Arrascaeta, mas não dá para perder aquele gol. O Pedro, ele, coitado, assim, eu não vou nem criticar a partida do Pedro, porque ele só ficou no primeiro tempo, e nesse primeiro tempo a bola nem chegou para ele. O Felipe Luiz colocou o Juninho no segundo tempo, e olha, eu não consigo mais defender o Juninho. Outra atuação muito fraca desse atacante do Flamengo, que chegou aí através de uma aposta de José Boto e da diretoria e do técnico Felipe Luiz, mas também, vou te falar, não dá para confiar não. Entrou no lugar do Pedro, não fez absolutamente nada em campo. Alô, Bruno Henrique, vamos acordar. Não sei se você caiu de rendimento por conta do que vem acontecendo fora das quatro linhas, inclusive agora o STJD está na cola dele também, mas não dá mais, eu não consigo mais defender o Bruno Henrique também. Michael também não dá para defender, inclusive eu agora entendo bastante, e na verdade a pessoa que me falou aquela informação que o Flamengo está atrás de 2 pontas no mercado na próxima janela de transferência, me mandou uma mensagem cerca de 7 horas da manhã, me mandou o seguinte: agora você entende por que o Flamengo está atrás de ponta? Porque não dá, os pontas do Flamengo não correspondem mais. O Michael só serve para inflacionar o salário do elenco, o Bruno Henrique é uma incógnita, uma insegurança, o Cebolinha vive no departamento médico, o Luiz Araújo não consegue render também. Talvez o único ponto aí que eu tire dessa lista de críticas é o Gonzalo Plata, que mesmo assim também está toda hora tendo um problema físico. Então agora dá para entender porque que o Flamengo está atrás de um ponto. Gente, na boa, partida horrível do Flamengo coletivamente e individualmente falando. Um jogo para o Felipe Luiz esquecer. E o Felipe Luiz, ele precisa acordar. Ele está no começo da carreira dele, ele tem que entender que em determinado momento ele vai ser cobrado e está no momento de ele ser cobrado. O Flamengo se complicou num grupo da Libertadores muito fraco. O Flamengo tem a obrigação de vencer agora os 2 jogos em casa, contra LDU e Deportivo Táchira, e goleando, porque precisa fazer saldo de gols, porque não é nenhum absurdo 3 equipes ficarem com 11 pontos. E aí o saldo de gol vai ser critério de desempate. Então, de verdade, não consigo defender ninguém nesse jogo. De La Cruz até tentou, mas eu defendo o Rossi. O Rossi fez uma grande partida. E por falar em Rossi, no desembarque do elenco do Flamengo, os jogadores estavam a caminho de casa e jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto. Inclusive o carro do goleiro Rossi foi alvejado, levou 4 tiros. A boa notícia é que o carro é blindado e nada aconteceu. O Flamengo acabou de emitir uma nota oficial aí dizendo que está em contato com as autoridades para poder ajudá-los e com isso encontrar esses bandidos, esses delinquentes que tentaram fazer isso. A gente vive aqui no Rio de Janeiro. Eu moro em Niterói, eu estou agora em Niterói, mas daqui a pouco vou entrar na ponte Rio-Niterói. Graças a Deus, Niterói vive um momento melhor, num ponto de vista de segurança. O Rio de Janeiro, de fato, está muito perigoso. E você acha o quê? Que esse tipo de notícia não repercute lá fora? Imagina a Juninho, a esposa do Juninho, lendo esse do Jorginho, lendo esse tipo de notícia. Mas, enfim, torcer para que eles fiquem tudo bem, os jogadores, obviamente, porque deve ter sido um susto absurdo. Tá louco? Imagina você ter seu carro alvejado, 4 tiros. Tá doido? Eu já fui assaltado algumas vezes aqui no Rio de Janeiro. Eu já fiquei com um certo trauma. Imagina você levar 4 tiros. Espero que fique tudo bem aí. Abraços a todos os jogadores do Flamengo. E para finalizar nosso vídeo, galera, hoje o jornalista italiano Di Masio soltou que o Manchester City está tentando a contratação de Wesley antes do Super Mundial, e eu apurei e procede a informação. De fato, o Manchester City está tentando a contratação de Wesley antes mesmo para o Super Mundial. Eu espero que o Flamengo não faça a besteira de vender o Wesley antes do Super Mundial, porque eu acho que o Super Mundial vai valorizar muito os jogadores do Flamengo. Eu espero. Agora, se for um valor absurdo, não vai ter muito o que fazer, né? O Flamengo já está se preparando aí para poder perder o Wesley e correr atrás de uma reposição no mercado. Mas, embora ele tenha caído de rendimento nos últimos jogos, eu considero um jogador extremamente importante para o esquema tático do Felipe Luiz. Agora o Flamengo vira a chave. Daqui a pouco tem treinamento no CT Ninho do Urubu, porque sábado tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Competição essa que se tornou uma prioridade do Flamengo, né, nas pretensões do Flamengo. Jogo contra o Bahia. A boa notícia é que o Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Resta saber se continuará com essa sina de não vencer o Flamengo. Eu espero que sim,
porque o Flamengo precisa fazer um bom jogo contra o Bahia. O Bahia é um time muito bem treinado, vem fazendo boas partidas, embora tenha perdido nessa rodada da Libertadores de virada para o Nacional. Mas o Flamengo no Maracanã, expectativa de casa cheia, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo tem que vencer esse jogo para continuar na cola do Palmeiras. Valeu, galera! Agora partiu SBT, tamo junto, forte abraço, fui!